lá, galera, continuando o nosso estudo aqui, vamos falar agora sobre um ponto específico sobre conciliação que existe lá no CPC. Nós vamos para o artigo 139 do CPC de 2015. Esse 139, ele faz referência ao artigo 125 do CPC anterior, que trata dos poderes, dos deveres do juiz. Dentre os poderes, deveres do juiz, nós temos a questão da conciliação, que é extremamente presente no processo do trabalho. Conciliar é muito importante. Então, o que o TST diz é o seguinte, que nós temos ali o inciso 5 do artigo 139, que trata do dever do juiz buscar a conciliação e que isso vai ser aplicável. Mas que nós temos o finalzinho desse inciso 5 que não será aplicável. Vamos colocar no papel que fica mais fácil, vamos colocar no slide aqui que fica mais fácil. Vamos pegar o artigo 139 do CPC, que vai falar de poderes, deveres, responsabilidades, o artigo 139. Nós temos aqui o inciso 5º do artigo que fala da questão da conciliação, que o juiz tem que tentar a conciliação entre as partes, por saber que ali nós temos a principal e melhor forma e mais rápida forma de resolução daquela questão. Só que qual é o grande ponto aqui, galera? Conciliar no processo do trabalho é extremamente importante. Inclusive, nós vamos lembrar alguns pontos aqui. Conciliar é importante, tanto que nós temos no processo do trabalho 2 momentos de conciliação, de tentativa de conciliação obrigatória. Sempre gosto de lembrar esses 2 artigos aqui da CLT, 846 e 850, que tratam dos momentos de conciliação obrigatório. Eu tenho que tentar o acordo na qualidade de juiz do trabalho no início da audiência, de acordo com 846 da CLT, e ao final da audiência, após as razões finais, novamente tentar esse acordo. Ok, galera. Por que a parte final, então, do inciso 5º do artigo 139 não se aplica ao processo do trabalho de acordo com a instrução normativa? Se o inciso 5º fala de conciliação e a conciliação é tão importante para a gente, por que não aplicar o inciso todo? Por que tirar o finalzinho dele? A instrução normativa vale muito a pena ler, ok? Então, dentro do nosso estudo aqui, é sempre bom ter a instrução normativa 39 do lado. Lendo a instrução normativa, você vai ler que se aplica com exceção da parte final. A parte final que não se aplica, eu coloquei para vocês aqui em destaque. Eu não vou aplicar a parte que fala o seguinte, que o juiz vai tentar o acordo, a conciliação, com o auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. Por que eu não aplico essa parte aqui? Simplesmente por quê? Porque nós não temos esses servidores na Justiça do Trabalho. Eu não tenho na Justiça do Trabalho, como eu tenho na Justiça Comum, conciliador, mediador. Não. Na Justiça Comum é bem fácil da gente perceber notícias, receber notícias de concurso para conciliador, ou então o tribunal que contratou conciliadores e mediadores. Com o novo CPC, esse tipo de função vai ser mais importante ainda. Os tribunais vão fazer mais concursos para mediadores, para conciliadores. Só que na Justiça do Trabalho não existe esse servidor. Não existe dentro da estrutura trabalhista esse servidor. Então, para que falar que o juiz vai atuar com auxílio de conciliadores e mediadores se eu não tenho esses servidores? Quem faz na Justiça do Trabalho a figura de mediador, quem na Justiça do Trabalho tenta a conciliação entre as partes é o próprio juiz do trabalho. Cabe a ele. Mesmo porque o juiz do trabalho, quando realiza um acordo, quando tenta um acordo, ele tem uma importante função de servir como um filtro. Como assim o juiz do trabalho atua como um filtro nessa questão de conciliação? Não é todo o acordo que o juiz do trabalho aceita.
Não é todo o acordo que o juiz do trabalho homologa. Tanto que nós temos uma súmula de número 418 do TST que diz que o juiz não é obrigado a homologar acordo. A súmula 418 do TST, extremamente importante para a gente, diz que o juiz não é obrigado a homologar acordo. Por isso que ele atua como um filtro. Está lá você, juiz do trabalho, atuando, chega um acordo para você, você lê, rapaz, não, pô, daqui tá estranho demais. O camarada está abrindo mão de praticamente tudo que ele tem direito. Ele estava pedindo na inicial 100 mil reais, a gente fez uma instrução muito boa para ele, ele conseguiu provar praticamente tudo, conseguiu provar 70% dos 100 mil reais, que daria 70 mil reais, e vem um acordo aqui falando que ele aceita receber 10 mil reais em 10 parcelas de 1.000, não vou homologar esse acordo não. Então você, juiz do trabalho, pode simplesmente indeferir a homologação do acordo e julgar. Então você atua como esse filtro, por isso que na Justiça do Trabalho a conciliação é feita por você, sem conciliadores, sem mediadores. Ok, galera? Por isso que nós não aplicamos esse finalzinho do artigo 139. Depois, na sequência, chegamos aqui à questão do valor da causa. Nós temos dentro da instrução normativa 39 de 2016 dois pontos relacionados ao valor da causa. Dois dispositivos do CPC que vão se aplicar aqui no processo do trabalho. Nós temos aqui o artigo 292, inciso 5º, e o parágrafo 3º do mesmo artigo. Esses dois eles são aplicáveis ao processo do trabalho. O que a gente tem que lembrar aqui em relação ao valor da causa, que foi a primeira coisa que eu anotei e já volto ali para você para o slide. Valor da causa. Quando eu falo em valor da causa dentro do processo do trabalho, eu me lembro que não se trata de um requisito tão importante assim para a petição inicial, não se trata de um requisito indispensável. Quando eu leio o artigo 840 da CLT, eu não vejo ali o valor da causa como um requisito. Pô, então não é um requisito? Não. Nunca foi um requisito da petição inicial trabalhista. Eu vou ajuizar uma ação trabalhista, não vou colocar o valor da causa, sem problema. O juiz na audiência vai fixar o valor da causa, tendo em vista o seu conhecimento técnico, a sua experiência. Talvez eu, autor, principalmente com o jus postulante, não saiba calcular ali corretamente o que eu tenho direito, não tenha nem noção do valor a colocar. O juiz do trabalho tem a noção, tem o conhecimento técnico, tem a experiência, ele fixa o valor da causa. Só no rito sumaríssimo, quem já estudou processo do trabalho sabe disso, só no rito sumaríssimo que eu tenho que colocar o valor da causa por uma exigência do legislador. Esse rito sumaríssimo, ele já foi criado no ano de 2000, CLT de 43. O sumaríssimo foi criado no ano 2000. Quando o legislador redigiu ali as regras sobre o rito sumaríssimo, já no ano de 2000, ele falou, ó, vou colocar a obrigatoriedade do valor da causa. E aí inseriu no artigo 852B da CLT essa regra. Agora, galera, com o novo CPC, parece que estamos recebendo uma nova mudança. Vamos absorver uma nova mudança em relação ao valor da causa. Principalmente naquelas situações que hoje são absolutamente normais de dano moral. Vamos ajuizar uma ação pedindo dano moral. De 10 ações ajuizadas hoje na Justiça do Trabalho, você pode falar tranquilamente que 6, 7 tem pedido de dano moral. Parece que é até automático, bora pedir dano moral, vamos pedir dano moral, vai no automático. E muitas vezes o que acontece? Esse dano moral, ele não é fixado pelo autor, o autor não fala quanto que ele quer de dano moral, ele deixa em aberto para o juiz do trabalho fixar. Às vezes o autor fica até com medo, rapaz, ó, não vou colocar 5 mil não, porque vai que o juiz até me daria mais, então vou deixar em aberto.
Se eu coloco 5 mil, no máximo o juiz vai me dar 5 mil. Então, vou deixar em aberto para o juiz fixar de acordo com o prudente arbítrio dele, que é uma expressão que muitos usam. Isso não vai poder mais ocorrer. Por aplicação do artigo 292 do CPC, que consta na Instrução Normativa 39, o autor da ação, quando pedir indenização, terá que dizer o valor, terá que fixar esse valor. Você quer ser indenizado em quanto? Você quer dano moral? Qual é o valor do dano moral que você quer? Mesmo porque nós temos a questão dos honorários de sucumbência que podem ser agora proporcionais de acordo com a sucumbência de cada parte. Então, nós temos aqui a questão de saber desde logo quanto que você quer de dano moral, quanto que você quer de dano material, para sabermos quem mais perdeu, se foi você, o autor, ou se foi o réu, até para fixarmos os honorários de sucumbência proporcionais. Então, se nós lermos hoje, vamos fazer isso agora, se nós lermos o artigo 292, nós vamos perceber o seguinte, que o valor da causa constará da petição inicial ou da reconversão e será, inciso 5º, aplicável ao processo do trabalho. Aplicável ao processo do trabalho. Na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor pretendido. Então, hoje, tenho que colocar o valor pretendido na minha petição inicial. Tem que ter valor da causa nessa hipótese de ação indenizatória. E mais, coloquei um determinado valor. Ele vai poder ser corrigido de ofício pelo juiz. De ofício significa sem requerimento. Então, você foi lá, colocou um valor, o juiz do trabalho percebeu que o valor não está correto, sem que ninguém requeira, sem que ninguém faça impugnação ao valor da causa, ele, juiz do trabalho, vai corrigir. Então, parágrafo 3º traz a possibilidade de correção do valor da causa de ofício. São os dois pontos que nós temos que lembrar em relação ao valor da causa para processo do trabalho que tendem a ser cobrados nas nossas provas. Valor da causa tem que constar, ok. Depois podemos ter a correção dele de ofício, ok? Depois chegamos a mais um ponto. Vamos falar aqui de tutela provisória. Olha o que acontece, galera. A instrução normativa simplesmente fala o seguinte, artigo 294 a 311 do novo CPC aplicáveis sobre tutela provisória. Ou seja, vários artigos ali. Nós temos o quê? 17 artigos numa sequência que se aplicam ao processo do trabalho. Aqui, com certeza, vão residir as principais dúvidas na doutrina e na jurisprudência. Porque existem algumas normas dentro do artigo 294 e seguintes que aparentemente não se adequam ao procedimento trabalhista. E aqui nós vamos ver ao longo do tempo como é que a doutrina, como é que a jurisprudência, elas vão se comportar em relação a isso. Para concurso, galera, o que nós precisamos? Nós precisamos identificar algumas novidades aqui. Você que já vinha estudando o processo do trabalho antes, você vai pegar os artigos 294 e seguintes, vai começar a ler. Você vai ver que muita coisa ali não é novidade. Por quê? Rapaz, isso já estava no 273 do CPC antigo, a questão de antecipação de tutela, de fumus boniuris, de periculo in more, isso já existia, isso eu já sei. E você vai ter aqui uma ideia sobre 80%, você vai ter essa ideia em relação a 80% dos dispositivos. Não teremos grande surpresa, comece a ler, pegue lá o CPC, comece a ler artigo 294, 95, 6, 7, 8, você vai ver muita coisa não é novidade. Porque nós trouxemos, melhor dizendo, o CPC de 73 para o CPC de 2015, explicamos mais, o CPC de 2015 ele está bem explicadinho nessa parte de tutela provisória. Lá no CPC anterior, o que acontecia? A gente tinha o 273,
falando de antecipação tutela, depois falando um outro título, um outro livro dentro do CPC falando da tutela cautelar, e eram coisas topologicamente falando, em lugares totalmente distintos do CPC. O legislador agora não, reuniu tudo sobre tutela provisória, está nesses artigos. Ah, então cautelar está nesses artigos, tutela antecipada está nesses artigos também. Ok, galera? Então, nós reunimos tudo sobre a ideia da tutela provisória. E aí, falando em tutela provisória, eu tenho tutela provisória de urgência e tutela de evidência. São duas situações distintas. Eu tenho a tutela provisória de urgência, a tutela de evidência. São dois temas tratados aqui nesses artigos. Na tutela provisória de urgência, eu continuo tendo aqui aquela divisão em tutela antecipada e tutela cautelar. Então, a gente continua tendo, isso não mudou, a ideia também não mudou. Nós temos a diferença, a divisão entre tutela antecipada e a tutela cautelar. Qual que é a diferença? Vamos lembrar disso daqui. Quando eu falo em tutela antecipada, é porque eu, autor da ação, já quero me valer, já quero usufruir daquele bem que está sendo discutido no processo. Então, o que está sendo discutido no processo? Esse telefone. Beleza. Por meio da tutela antecipada, eu já quero usufruir desse telefone. Eu quero uma ordem judicial falando o seguinte: Bruno, ó, você já pode utilizar o telefone. E já começo a utilizá-lo. Beleza, essa é a tutela antecipada. Eu antecipo os efeitos da tutela final e já passo a usufruir o bem da vida que é objeto do processo. Na tutela cautelar, eu tenho a ideia de proteção daquele bem que está sendo discutido. A ideia na cautelar não é permitir a utilização do bem da vida, desde logo, não, é protegê-lo para que ele não se estrague, para que ele não se deteriore. Então, na cautelar seria o seguinte: nós dois estamos discutindo esse telefone. O que vai acontecer? Por meio de uma decisão judicial, ele vai ser protegido. Vamos colocá-lo no lugar e vamos tomar cuidado para que ele não se deteriore. Nem eu utilizo, nem você. Ele está guardadinho para não sofrer nenhuma deterioração. Por quê? Ao final do processo, quando o juiz julgar o mérito, ele vai falar se o telefone é seu, se o telefone é meu. E aí, como ele está protegido, sem qualquer deterioração, quem sair vencedor naquela situação vai poder utilizá-lo. Ah, que bom, pô, não estragou. Então, a grande diferença entre tutela antecipada e cautelar é o objetivo. Então, na tutela antecipada, o meu objetivo já é usufruir daquele bem da vida. Na cautelar, não. Na cautelar é só para proteger. Tem um outro exemplo aqui do Fred Didier. Quem estuda processo sabe que Fred Didier é um dos grandes hoje no processo civil. Ele traz um exemplo bacana que é muito bom. Muitos professores acabam trazendo esse exemplo do Fred Didier porque é excepcional para diferenciar tutela antecipada de tutela cautelar. Vamos pensar num pedaço de carne, vamos pensar naquela alcatra cheinha, completa ali, aquela peça. Nós estamos discutindo quem é o dono dessa peça de alcatra. Se eu me valesse da tutela antecipada, eu pediria o seguinte ao juiz, ó, tira um bife aí para eu já comer, senão eu vou morrer de fome. Eu tenho que usufruir desse bem, não preciso comer ele todo, usufruir todo, não. Tira um pedacinho para eu já usufruir desse bem da vida, porque tem um risco grave aqui de eu morrer. E se eu morrer, depois não adianta ficar discutindo de quem era a carne. Então tira um pedacinho para eu já me alimentar e não morrer. Eu já estou usufruindo daquele bem da vida, nem que seja de um pedaço dele. Na tutela cautelar, o que nós faríamos? Ah, vai ficar discutindo, a carne vai estragar e ninguém vai depois usufruí-la. Então, por meio de uma ação cautelar, de uma tutela cautelar, vamos fazer o quê?
Vamos colocar no freezer. Colocamos a carne no freezer. Depois que colocou no freezer, a gente já fica mais tranquilo. O processo vai demorar um pouquinho, mas a carne não vai estragar, porque está congelada. Depois que o processo termina, que o juiz decide se fica com o Bruno ou se fica com você, quem for o vencedor vai lá, tira aquela carne, descongela, faz aquele churrascão e pronto. Então vejam que por meio da tutela cautelar eu quero proteger. Por meio da tutela antecipada eu já quero usufruir. Essa modificação, essa diferença, melhor dizendo, ela continua existindo no novo CPC. Agora, olha o que acontece. Nessas duas situações de tutela antecipada e tutela cautelar, a gente sempre busca analisar esses requisitos aqui. Na tutela de urgência, eu vou analisar a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na tutela de urgência eu tenho isso daqui, ó. Por que o Bruno tem essa urgência toda no processo? Porque existe um perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Se demorar demais, o que vai acontecer? O Bruno vai morrer de fome. Se demorar demais, o Bruno continuar com esse nome sujo dele no SPC indevidamente, ele não vai conseguir crédito nenhum. Existe uma urgência, por isso que é tutela de urgência. Então eu sempre vou pensar nesse perigo de dano aqui, que nós chamamos de periculum in mora. Então quando eu penso em tutela de urgência, eu lembro de periculum in mora. Eu não posso demorar, porque senão o meu direito vai se estragar, vai se deteriorar, eu tenho que usufruí-lo logo. E aí eu penso também na probabilidade do direito, que é o fumus boni iuris. O fumus boni iuris é a probabilidade do direito. O juiz também só vai me conceder uma tutela de urgência se eu demonstrar o quê? Que há uma probabilidade de existência daquele direito que eu estou alegando. Não é chegar lá, falar qualquer baboseira, alegar ali sem prova que o juiz vai me conceder uma tutela de urgência. Óbvio que não. Então o juiz depende do fumus boni iuris, que é essa demonstração sobre probabilidade do direito, e periculum in mora, que é esse perigo de dano ao bem ou de dano ao próprio sujeito, à parte ali. Perfeito, galera? Agora nós temos uma novidade. O novo CPC traz a tutela também de evidência. A tutela de evidência, que é uma novidade dentro do novo CPC. Ela não está relacionada à urgência, mas à probabilidade de existência do direito. O juiz, ele já vai me permitir usufruir do direito, porque evidenciou que eu tenho direito. Ele percebeu que eu tenho direito. Então eu vou poder usufruir daquele bem da vida, não porque tem risco de dano grave, não. É porque o juiz se convenceu que eu aparentemente tenho direito sim. Rapaz, tudo indica que o Bruno tem razão, que o Bruno é o dono desse telefone. Isso está evidente, não é pelo próprio nome, tá na cara. A tutela de evidência é essa tutela que tá na cara. Tá na cara que o Bruno é o proprietário. Tem prova robusta aqui, é evidente que aquilo que o Bruno está alegando é verdadeiro. Então já vou permitir que ele usufrua do direito. Não tem nada a ver com urgência. Essa é uma grande diferença da tutela de evidência em relação à tutela de urgência. Nas duas eu vou demonstrar ali a probabilidade de existência do direito, a probabilidade de êxito na ação. Só que na evidência não tem absolutamente nada ligado à urgência. E isso a gente percebe ao ler o novo CPC, ao ler os dispositivos do novo CPC. Por isso que vale muito a pena pegar o novo CPC e ler esses artigos 294 e a 311. Aí você vai ver que dentro dos requisitos da tutela de evidência não tem absolutamente nada falando
sobre urgência, sobre periculo in mora, risco de dano, nada disso, ok? E aí, na sequência, nós vamos aqui para os momentos de concessão dessas tutelas. Ó, elas podem ser requeridas e concedidas de forma antecedente ou de forma incidente. Isso também não muda nada. Eu posso ter aqui as tutelas de urgência, as tutelas provisórias, regra geral, de forma antecedente ou de maneira incidental. Olha o que acontece, galera. Às vezes, a urgência é tão grande que eu não tenho nem como esperar o ajuizamento da ação. Não, eu já vou requerer logo. Isso é muito comum nas ações cautelares. Eu ajuizo a ação cautelar para depois ajuizar a ação principal. Isso sempre foi muito comum dentro do sistema processual. Pode ser que eu vá lá, diante da urgência, ajuize uma ação, faça uma ação cautelar, um pedido cautelar para resolver o problema da urgência e depois ajuize a ação principal. Ó, estão subindo o muro, vão tapar a ventilação da minha casa, então vou lá, ajuizo uma ação cautelar para brecar a subida do muro, a construção. Brecou. Só que já tem um pedaço do muro. Não, mas brecou, já tá bom por enquanto. Daqui a pouco eu vou lá e ajuizo uma ação para demolir aquele muro que foi construído, que seria a ação principal. Então, geralmente, a gente sempre atuou com essa ação antecipada, antecedente, para depois trazermos a ação principal. No novo CPC, há a possibilidade do problema ser resolvido apenas com esse pedido antecedente. De eu peticionar simplesmente falando pedido a tutela de urgência, a tutela provisória. Formulo o pedido de antecipação de tutela. Pode ser que o problema seja resolvido simplesmente com ele, ou seja, pode ser que não haja necessidade de ajuizamento da ação principal. Isso está previsto. Eu fui lá, fiz só numa petição simples, tranquilinha, facinha, fiz lá o pedido de antecipação de tutela. O juiz deferiu, não teve recurso, não precisarei posteriormente ajuizar a ação principal, porque aquela decisão que era provisória, ela vai se estabilizar, ela vai se tornar definitiva. Isso está previsto. Só que numa situação como essa, o que o juiz pode fazer? Ele pode deferir esse meu pedido de tutela provisória liminarmente ou após justificação prévia que seria a oitiva das partes. Pode ser aqui que o juiz defira esse meu pedido liminarmente, sem ouvir a parte contrária, sem nada, ou decida ouvir essa parte contrária, que seria a ideia da justificação prévia, que também estava no CPC anterior. Então pode ser que ele não esteja assim tão certo da probabilidade do meu direito, queira ouvir a parte contrária para depois decidir. Seria a justificação prévia. Eu justificando, mostrando por que deve ser atendido aquele meu pedido, a parte contrária demonstrando que não, que aqueles fatos não são verdadeiros. E pode ser também, para a gente finalizar, pode ser a tutela provisória apresentada de maneira incidental, ou seja, no curso do processo já ajuizado. Então, já ajuizamos a nossa ação e no curso dessa ação surge a necessidade de uma proteção de urgência, de uma tutela provisória. No curso, vou peticionar, petição simples, vou requerer a minha tutela provisória, essa proteção do Estado. Então, tanto pode ser antecedente, como pode ser também incidental. Ok, galera? Daqui a pouco eu volto com mais processo do trabalho, novo CPC e esses reflexos. Tranquilo? Um abraço, tchau, tchau.